Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Manigi. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de biologia do Enem. Bom, galerinha, a gente está corrigindo o Enem de 2019, segunda aplicação caderno amarelo. E agora a gente vai para a questão 93, né? Ela é bem interessante, ela traz aí em relação ao antibiótico, olha só. Ela descreve o seguinte: nanopartículas de sílica recobertas com antibióticos foram desenvolvidas com sucesso como material bactericida, pois são eficazes contra bactérias sensíveis e resistentes, sem citotoxicidade significativa às células de mamíferos. As nanopartículas livres de antibióticos também foram capazes de matar bactérias, a Escherichia coli, sensíveis e resistentes ao antibiótico estudado. Os autores sugerem que a interação entre grupos hidroxil da superfície das nanopartículas e lipopolissacarídeos da parede celular da bactéria desestabilizaria sua estrutura. Então, olha só que interessante, tem a foto, né? A imagem, né? Os fosfolipídios, aqui no caso, lipopolissacarídeo, as nanopartículas, né? E o peptidoglicano. Beleza. Aí a questão descreve o seguinte, olha só, a interação entre a superfície da nanopartícula e o lipopolissacarídeo ocorre por uma ligação o quê, né? Olha só, de hidrogênio, hidrofóbica, disulfeto, metálica ou iônica. Pause o vídeo, eu tentei fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, beleza? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra A, vocês acertaram, né? Vai se tratar aí de ligação de hidrogênio, tá certo? Deixa eu só silenciar aqui rapidinho. Por que não são as outras, né? Olha só. Aqui no caso, se a gente for analisar primeiro, a questão mesmo já descreve pra gente o seguinte, né? Que são nanopartículas de sílica, aqui no caso, recobertas com antibióticos. Que antibióticos aqui no caso que seriam, né? Foram desenvolvidos com sucesso como material bactericida. Antibióticos aqui no caso para bactérias, né? Pois são eficazes contra bactérias sensíveis e resistentes sem citotoxicidade, tá? Beleza. As nanopartículas livres de um antibiótico também foram capazes de matar a bactéria Escherichia coli, aqui no caso, sensíveis e resistentes a antibiótico estudado. Aqui no caso, esse antibiótico aqui, olha só, essas nanopartículas aqui são do antibiótico, né? Nanopartículas de silícia, que no caso recobertas com antibiótico. Então, a nanopartícula representada aqui na imagenzinha, olha só, vamos focalizar aqui na imagem. Essas bolinhas aqui são as nanopartículas do antibiótico, então é importante a gente ter em mente isso, né? Essas nanopartículas livres aqui, ó, olha só, que elas vão aqui matar, no caso, as bactérias aqui da Escherichia coli. O que acontece? Vamos tentar entender aqui o que a questão está traduzindo para a gente. Aqui no caso, os autores sugerem que a interação entre grupos hidroxil da superfície das nanopartículas. Beleza, grupos hidroxil da superfície das nanopartículas. O que isso quer dizer? Este grupo aqui, as nanopartículas deste antibiótico, aqui no caso, pertence aos grupos hidroxil, da hidroxila aqui no caso, né? Inclusive tem aqui no caso o antibiótico da hidroxila. Beleza, a gente já sabe aqui que são os grupos aqui da hidroxila aqui no caso. E o que acontece? E os lipossacarídeos da parede celular da bactéria. Então, os lipossacarídeos são da parede celular da bactéria. Opa, beleza, já identificamos aqui na fotinho. Os lipossacarídeos, tá vendo essas perninhas aqui? São da parede celular da bactéria. Hidroxil, essas nanopartículas são do antibiótico, tá certo? Pra gente entender o que a questão tá trazendo aqui pra gente. Beleza, aí a questão quer saber a interação entre a superfície da nanopartícula, quais as nanopartículas aqui no caso? As do antibiótico, e o lipossacarídeo ocorre por uma ligação o quê? Que tipo de ligação é essa? Gente, primeiramente é importante a gente saber aqui no caso, né, hidroxil. Qual
que é? O que é hidroxil? O que é hidroxila, né? A estrutura dela aqui. O que é esse antibiótico? Ele é formado pelo quê? Né? Pra gente poder tentar entender aqui a questão. Deixa eu só voltar aqui. Isso. Olha só. Créditos aí, eu vou deixar aqui no caso a Wikipédia, o site, né? Hidroxila, a molécula de hidroxila, né? Olha só, tá até escrito alerta risco à saúde. No antibiótico aqui, o que acontece? Ela também é chamada de ogidrila, né? Que é um grupo funcional presente nas bases dos hidróxidos aqui no caso. Representando o radical OH, né? Formada pelo quê, gente? Pelo um átomo de hidrogênio e um de oxigênio. Então, a hidroxil, esse grupo de hidroxil aqui, da hidroxila, eles são formados por hidrogênio e por oxigênio. Pronto, já matamos a questão, né? Pontes de hidrogênio, tá certo? Olha só, beleza, vamos voltar aqui. Deixa eu ver se, eu acho que saiu aqui. Em relação à hidroxila, olha só. Geralmente, através da dissociação de uma base, as hidroxilas também determinam o caráter ácido básico, pH, tá. Beleza. A gente já sabe que a hidroxila, esse antibiótico, ele é composto aqui no caso, a hidroxila, ela é formada aqui no caso, né, exatamente por um átomo de hidrogênio e um de oxigênio. Então, a gente já sabe disso, né? Então, tá, olha aqui, em relação à questão... A bactéria, a questão apresentou pra gente, em relação à bactéria também, como que essa bactéria aqui no caso, ela é formada? Aqui no caso, na questão, olha só, quando ela refere aqui pra gente, né, em relação à bactéria, deixa eu só voltar aqui. Aqui no caso é Escherichia coli, que a questão mesmo descreve. Peraí, gente, que fugiu aqui, isso. Olha só, aqui no caso, os lipossacarídeos aqui são da parede celular, aqui no caso da bactéria. Então, a Escherichia coli aqui no caso, ela tem na sua estrutura aí, na parede celular dela, dessa bactéria, ela tem lipossacarídeos, né? Aqui no caso, os grupos de hidroxil aqui no caso da superfície das nanopartículas e os lipossacarídeos da parede celular da bactéria vão interagir entre si, vai acontecer uma interação. Como que é essa parede celular aí dessa bactéria, né? Que é feita aqui, né? Formada aqui por lipopolissacarídeos aqui no caso, né? Como é que é? Pra gente entender. Aqui no caso, olha só, lipopolissacarídeo, o que é, né? Ou lipoglicano, né? É uma molécula de grandes dimensões constituídas de um lipídio e um polissacarídeo, ou seja, um carboidrato ligado por uma ligação covalente, LPS. É um dos componentes principais da membrana exterior de bactérias gram-negativas, contribuindo para a integridade estrutural da bactéria e protegendo sua membrana de certos tipos de ataques químicos. Ou seja, aqui no caso, as nanopartículas aí de hidroxil vão interagir aí, no caso, vão alterar aí, vão afetar essa parede aí, né? Essa estrutura aqui no caso da parede aqui da bactéria. Olha só que interessante. Serve para fazer mimetismo, pois se um grande número de bactérias diferentes parecem iguais, isso dificulta uma resposta mais específica e eficiente do organismo de cada uma delas. Olha só a forma estrutural. Por isso aqui no caso que vai ser ligações de hidrogênio. Reparem a forma estrutural dela, gente. Olha só. Reparem que tem O2, né? Vários O2, não, desculpa, gente. Reparem que tem aqui HO, olha só, HO, oxigênio e hidrogênio interagindo, né? Olha só, aqui no KDO2, lipídio A, um LPS aqui de Escherichia coli. Então, a imagem vai representar aqui, no caso, em vermelho, fosfatos em verde e lipídios em negro. Beleza? Aqui no caso, essa imagem é só para representar para vocês como que acontece essa interação aqui, tá bom? A respeito aí da questão. E o que acontece, né? Por que aqui no caso vai ser letra A? Olha só, se a gente for analisar, esse grupo aqui no caso, o grupo hidroxil, vai interagir aí junto com os lipopolissacarídeos, se a gente for analisar a imagem, né? Se a gente for observar aí, que o hidroxil, ele vai ligar aí a cabeça do fosfolipídio. Como assim? Olha só, reparem aqui, né?
aqui no caso, a nanopartícula aí, né, que no caso seria do antibiótico, ele está ligando aí com o lipopolissacarídeo, né? Olha só na imagenzinha, a bolinha aí ligando, né, polos negativos. Vale lembrar aqui que nas ligações de hidrogênio, né, se a gente for analisar, olha só, vou colocar uma imagenzinha para vocês aqui, das ligações de hidrogênio. Por que vai ser aqui no caso ligações de hidrogênio? Se a gente for analisar nas ligações de hidrogênio, olha só, a gente vai ter aqui, representando aqui igual na imagem, o oxigênio vai ser negativo e o hidrogênio positivo, ou seja, os opostos se atraem, negativo com positivo vão se atrair. Aqui no caso, por que vai ser a letra A na questão, né? Olha só, acompanhem comigo aqui. Beleza, se a gente tem aqui no caso as ligações, né, hidrogênio com oxigênio negativos aqui, negativo e positivo se atraem, reparem na imagem. Essa cabecinha aqui no caso, né, do fosfolipídio, ele vai ser altamente polar, ele vai ligar, ele vai aqui no caso atrair, né, vai ser atraído aqui no caso, junto aqui com a parede aqui da bactéria, com esse lipopolissacarídeo, tá certo? Essas duas estruturas polares aí, o oxigênio vai estar ligado a um oxigênio, o hidrogênio vai estar ligado a um oxigênio, aqui no caso, que é uma das características de ligação de hidrogênio. Por isso aqui no caso que vai ser a letra A, vai se tratar de uma ligação de hidrogênio, tá certo? Então, a gente tem aqui, olha só, a nanopartícula, né, do antibiótico aqui no caso que vai ser formado aqui, né, com a interação de grupos hidroxil, né, que são essas superfícies aí das nanopartículas do antibiótico, interagindo aí com os lipopolissacarídeos da parede celular das bactérias, tá certo? Então, essa é uma questão de bioquímica, né? Olha só que interessante, né? Sobre essas ligações aí. Por isso aqui no caso, a imagem, né? A característica, a estrutura que a fórmula vai ser exatamente de uma ligação de hidrogênio. Por isso aqui no caso que vai ser a letra A, tá bom? Espero que vocês tenham entendido direitinho aí. É preciso vocês entenderem o que significa lipopolissacarídeo, né? Qual a estrutura aí dos grupos hidroxil, né? Que aí no caso é H, né? OH, que no caso H. É importante a gente entender sobre as ligações de hidrogênio, né? Como é que elas funcionam para vocês tentarem resolver aqui a questão, tá bom? Então, aqui no caso, a hidroxila, né, para quem não sabe, ela é formada aí pelo hidrogênio e oxigênio, tá certo? Por um átomo de hidrogênio e de oxigênio. E muito semelhante aqui no caso, né, a ligação de hidrogênio. Por isso aqui no caso que vai ser a letra A, vai se tratar aí de ligações de hidrogênio, tá bom? A questão. Olha só, por que não são as outras, né? Aqui no caso, né, não tem nada a ver com interações hidrofóbicas, né? Interações hidrofóbicas aqui são um tipo de interação aí intermolecular no qual compostos apolares vão sofrer consequências de ações dinâmicas compostas aqui dos compostos polares. Então, não é também, né? Aqui no caso, só de você já entender o que significa hidroxil, né? Em relação a essa ligação, você já assimilaria aí as ligações aqui no caso por uma ligação de hidrogênio, tá bom? Olha só, ligação de sulfeto também não, né? Não é o que a questão está pedindo, não tem a estrutura aí, semelhança em relação a isso, porque ela vai se tratar aí de umas, né, das 4 forças aí que estabilizam proteína, então também não, né? Estabilizam não, que estabilizam aí proteína. Então tá, olha só, por que também não são aqui no caso, ligações metálicas também não, né? São ligações aí entre metais e metais. E também não é ligações iônicas. Por isso aqui no caso que vai se tratar de hidrogênio, tá bom? Pela estrutura, a maneira como a interação aí, né? Essa interação entre os lipopolissacarídeos, né? E a parede, aqui no caso da parede da bactéria e também das nanopartículas aí da hidroxil, tá bom? Por isso aqui no caso que vai ser a letra A, vou deixar as fontes aqui para vocês, os links abaixo, bem interessante, para vocês verem a estrutura aí dessa bactéria, né? E que bactéria que é essa, né, gente? Vamos aproveitar e vamos falar, que bactéria que é essa?
Aqui no caso, né, vai ser a bactéria Escherichia coli, né, tem até uns antibióticos aqui em que podem ser utilizados aí, porque ela é resistente a alguns, que podem ser utilizados aí, inclusive quando você faz aí o exame, né, os exames aí sobre, né, do trato gastrointestinal, vocês podem aí, né, em laboratórios mesmo, eles indicam alguns exames, tem alguns exames que indicam aí os antibióticos, né, para serem tomados. Aqui no caso é uma bactéria, né, que vai se encontrar aí no trato gastrointestinal, né, aqui no caso inferior dos organismos de sangue quente, a maioria estirpes, né, são inofensivas, mas alguns sorotipos podem causar graves intoxicações alimentares nos seres humanos e são ocasionalmente responsáveis pela recolha de produtos alimentísticos devido à sua contaminação. As estirpes inofensivas constituem parte da flora intestinal humana normal e podem ser benéficas para seus hospedeiros, ao produzirem vitamina K e impedirem que ali se estabeleçam bactérias. No caso aqui, a Escherichia coli as bactérias relacionadas à flora intestinal, beleza. Aqui no caso, a transmissão fecal oral é a principal via de utilização de cepas patogênicas, então tem as patogênicas aí que causam doenças, né? As células dessa bactéria podem sobreviver fora do corpo por um tempo bastante limitado. Gente, por que eu tô falando da bactéria? Porque a questão traz em relação ao antibiótico e à bactéria. Então, é importante a gente também conhecer sobre a bactéria, né? Olha só, o que ela faz, né? O que faz com que seja um organismo indicador ideal para comprovação da contaminação fecal em amostras extraídas do meio ambiente, tá? A bactéria também pode crescer e ser cultivada facilmente, em baixo custo em laboratório, tem sido intensamente investigada, né? Beleza, olha só. A característica, a epidemiologia, né? O que acontece? Tá, deixa eu colocar aqui para vocês. A presença delas dá em água e em alimentos indicativos de contaminação com fezes humanas, né? Por isso que é bom aqui, no caso, as medidas de higiene de água potável, principalmente em piscinas, né? Olha só. Existem também... Tá, deixa eu ver aqui sobre as causas, né? Ela é transmitida por via oral fecal, né? Consumo de água de esgoto, né? Aqui no caso, carne mal cozida também, tá, gente? Leite ou queijos não pasteurizados, vegetais e legumes mal lavados, aqui no caso, nadar em rios contaminados, contato direto com animais infectados. O tratamento, esse daqui que eu queria falar para vocês, só resumindo aqui, a Escherichia coli que pode ser resistente a um número crescente de antibióticos, né? Mas uma estirpe raramente é a mais dos três, raramente é a mais de 2 ou 3 fármacos. A Escherichia coli é mais vulnerável à amikacina, né? Os antibióticos, olha só. 98,6%, gentamicina, né, que no caso 96,2%, nitrofurantoína, né, 96,3% e as quinolomas, né, quinolonas, né, 90,9% e norfloxacina, 89,8%. Tem também os resistentes aí ao sulfamethoxazol, né, trimetoprima, de 50,6%. Aqui no caso, né, a escolha do antibiótico é feita por teste in vitro. Aqui no caso é recomendável também beber água, né, para poder tomar o antibiótico, porque os antibióticos também podem dar diarreia e suor e vômito. Beleza. A questão é só para explicar para vocês o que é a Escherichia coli, né? Que a questão vem trazer em relação ao antibiótico aí, né? Super interessante. E os antibióticos aí que podem ser utilizados para combater aí, né? No caso, a Escherichia coli, né? Aqui, no caso, a questão traz em relação a esse tipo de bactéria e como aí, né? Aqui os grupos hidroxil aí vão aí interagir com essa superfície aí da parede celular da bactéria, aqui no caso que é a Escherichia coli, tá bom? Bom, espero ter ajudado vocês. Acho que o vídeo ficou muito longo, mas espero de verdade que vocês tenham entendido, né? Porque aqui no caso é a letra A. Não deixe de se inscrever no canal que vai estar ajudando bastante a divulgar conhecimento, bons estudos e vejo vocês aí nas próximas questões de biologia, tá bom? Um abraço e até mais.